Ele olhou bem dentro do meu olho e naquele momento o cheiro de álcool, né, de bebida alcoólica, já tinha tomado o carro aqui. Ele estava segurando uma latinha já até amassada de cerveja na mão, uma sacolinha de plástico na outra. E ainda mandou essa bem na minha cara assim: "Ei, rapaz, ué, você não tá me reconhecendo?" E aí eu confesso que, né, naquele instante, naquela fração de segundo, eu pensei: rapaz, será que é algum conhecido da família que eu não tô lembrando? Será que é alguém que trabalhou comigo em algum emprego anterior? E assim, antes mesmo de eu poder responder alguma coisa, ele falou: cara, eu sou o boiadeiro, irmão. O Marco Antônio Boiadeiro, o jogador. E aí, assim, eu como torcedor, claro, eu conhecia o Boiadeiro, né? O Marco Antônio Boiadeiro, e com toda a convicção, com toda a certeza, aquele senhorzinho de 60 e poucos anos, roupa simples, né? Uma sacolinha na mão, uma latinha, não era ele, né? Com certeza não era ele. E eu tive, assim, sabe aquele milésimo de segundo para decidir? Falei, pô, será que eu já desmascaro ele, né? Lógico, com um pouco de educação. Ah, você tá me zoando, né, cara? Pô, que isso? Eu sei quem é o Marco Antônio Boiadeiro. Ou se eu, né, entraria naquela fantasia, naquela história para ver o que ia dar, cara. E eu já, cara, falei, vou ver o que vai dar. Né? Falei, eu vou embarcar com ele, né, nessa história. Mas, assim, o que eu não sabia era que, assim, aquela seria uma das corridas, assim, mais engraçadas que eu já tive, com toda certeza, mas que no final ela deixou uma reflexão bem profunda, sabe, ao meu coração. E se você aí do outro lado gosta, né, de histórias reais, com pessoas reais, e desta vez vendo como que as pessoas podem se esconder por trás de uma máscara, né, entre aspas, uma fantasia, né, um mundo criado por elas, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Lely Júnior e esse é o Uber Pensador. E vamos embora para essa história que vai mexer com você. Mas deixa eu voltar para você entender como é que tudo isso aconteceu, né? Era um sábado à tarde e eu, assim, eu nem costumo trabalhar sábado à tarde, né? Mas eu pensei, cara, já tá dando a hora de ir para casa, nem almocei ainda. Vou pegar uma última corrida e partir. E aí então, né, eu aceitei aquela corrida, tinha o nome de uma moça, né, uma pontuação boa, um valor bom, falei, vamos lá, é a última, partiu. E aí eu cheguei, né, no mercadinho, era um mercadinho ali na periferia, e essa moça tava lá. E, né, eu imaginei, deve ser ela, tá esperando. E assim que eu encostei o carro, ela já encostou aqui na janela, né, do passageiro aqui do lado e falou: moço, boa tarde, tudo bem? Eu falei o nome, ela confirmou, mas ela falou: mas moço, não é para mim não. Você pode levar esse cliente para mim para casa dele? E aí, sabe, cara, quando você percebe na hora de alguém tentando se livrar de um problema, sabe? Eu falei: não, sem problema. E aí você vê que o alívio, né? Ela deu aquela respirada de alívio e eu já logo percebi. Ela foi abrir a porta de trás, eu já percebi, né? Era um senhorzinho, mais ou menos esses 60 anos, com uma sacola e uma latinha de cerveja na mão. E assim, geralmente a gente nem deixa a pessoa entrar com uma latinha na mão, mas eu já tava para ir embora mesmo e tal. Eu só fiz assim para ela: não, fecha a porta de trás aí, deixa ele ir aqui na frente, né? Vai aqui comigo tranquilo aqui que é mais fácil. Mas lógico, eu tava pensando, né, até mesmo assim na segurança dele. Passei o cinto de segurança e ele entrou. E aí foi aí que ele, né, mandou aquela do jogador famoso, né, cara? E aí, assim, cara, como eu falei, eu entrei na história, eu falei, cara, que legal, cara, boiadeiro, cara. Poxa, eu não conheço não, mas uma história boa, hein, cara, jogador. E aonde que você jogou? Aí, cara, com muita convicção, sabe? Ele falou assim: aqui no Brasil, irmão, eu joguei no Cruzeiro.
Falei, pô, o Cruzeiro é um time grande, hein, cara. Jogou, ganhou muita coisa, assim. Falou, ganhei. Aí olhou pra mim de novo, assim. Falou, você nasceu quando? Falei, cara, falei minha data de nascimento pra ele. Cara, ele... Sabe quando a pessoa, assim, puxou na memória e ele veio... Nesse ano, cara, eu tava jogando no Japão. Rapaz, aí eu não aguentei, sabe? Eu dei aquela gargalhada alta, assim, né? E ele riu comigo, sabe? Ele riu, mas aí eu percebi, assim, que ele não riu da piada. Ele riu, tipo assim, eu não sei se ele riu porque pensou, caraca, o cara tá acreditando, ou ele riu, cara, convicto, assim, poxa, olha um fã aí, né? Olha, paz, sabe aquele sorriso de satisfação? Rapaz, e essa aí foi a dúvida para mim naquele momento. E assim, né, no meio aquela risada, o clima já estava bem descontraído, a gente seguindo, era um sábado à tarde, as ruas estavam vazias já, né, a gente seguindo ali, rindo, né. Falei, cara, já que é para embarcar nessa história, eu vou com tudo, né, cara, e dei aquela cutucada nele. Falei, cara, e aí? O que o boiadeiro, cara, tá fazendo nessa cidade aqui, na nossa cidade? Aí ele olhou assim pra mim, né, de rabo de olho, deu uma talagada na latinha, cara, que na verdade eu acho que já tava até vazia. Aquela cerveja acho que já tinha acabado há muito tempo e eu acho que aquele movimento ali foi um tempinho que ele, né, pegou para raciocinar uma resposta. E aí tirando a latinha assim da boca, olhou para mim e riu, ele, cara, rabo de saia, irmão. É mulher, cara. O que a gente não faz por uma, né? E aí, a princípio, eu ri, né, cara? Falei, caramba. E ele falou assim: alegria, pai, alegria de pobre dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. E eu ri, cara, assim, junto com ele rindo. Só que ao mesmo tempo, né, assim, o Espírito de Deus em nós, ele revela o oculto. E assim, ao mesmo tempo que eu ria, eu pude perceber, assim, né, cara, era o tamanho da solidão daquele homem que, né, por tudo que talvez passou na vida, precisava, né, precisava criar o mundo e talvez não fosse culpa dele, às vezes ele não fosse só um bêbado ali, fantasiando, né, talvez fosse aquilo, como eu disse, uma máscara, um mundo criado porque talvez a solidão doesse demais. E ser apenas aquele senhorzinho de 60 anos já doía bastante. E ele precisava ser o boiadeiro, né? Ele precisava de algo para se agarrar, um ídolo, um ser famoso, para que buscasse um pouco mais de, talvez, afirmação, talvez mais alegria, talvez buscasse um pouco mais de sentido para a vida dele. E assim, e em meio, né, essa reflexão, eu gostaria de saber de você, escreve aí no comentário, você conhece alguém aí que tenha a fama de aumentar as coisas, né, de inventar histórias, às vezes só para se sentir um pouco mais importante, às vezes para se sentir um pouco mais inserido, um pouco mais amado, e mais do que isso, escreve aí, você já parou para pensar que às vezes a pessoa não faz isso por diversão? Você já parou para pensar que às vezes essa pessoa ela não seja um mentiroso compulsivo, mas sim uma pessoa que construiu um mundo de ilusão, uma identidade, né, falsa, vamos colocar assim, simplesmente porque de repente ela achou que o mundo onde ela vive ou aquilo que ela representa no mundo é insignificante para os outros. Escreve aí, porque eu leio todos os comentários e eu vou te responder. Então nós chegamos, né, na rua dele e o GPS, né, pelo GPS eu já tinha percebido que era uma rua sem saída. Era uma rua bem estreita mesmo assim e ela era um pouco íngreme, não era um morro, mas ela tinha uma subidinha. E eu falei com ele logo, né, eu falei, essa rua não tem saída, né? Ele falou, não, não, fica tranquilo, segue direto, sobe, lá no final, né, vai ter
um rodo, né? A gente chama de rodo. Se eu manobra lá e volta, que tá tranquilo. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fui entrando na rua, ela devia ter ali uns 200, 300 metros até chegar lá no rodo. E quando eu comecei a manobrar, né, a virar no rodo, ele falou assim, ó, para aqui, para aqui. Aí eu falou assim, olha aí pra você ver, cara. Falando sério comigo, né? Falou, olha aí pra você ver. Tá vendo essas casas aqui? Aí eu olhei, né, assim, e falei, então, cara, quando eu cheguei aqui, aqui não tinha nada, eu pedi para construir essas casas aí, porque eu vi o pessoal, cara, o pessoal não tinha onde morar, você acredita? Eu cheguei aí, ó, construí aí, mandei o pessoal entrar, falei, pô, cara, que bacana, cara, bacana. Aí ele, não, pode ir mais para frente que é ali. Aí eu voltei, né, vim fazendo sentido contrário agora, e aí ele apontou para mim, ó, essa aqui, ó, pode parar aqui, pode parar aqui. E aí, pessoal, quando eu parei, né, de frente no lugar que ele falou, cara, assim, aí a verdade, né, ela vem escancarada na nossa cara. Uma casinha muito simples, o portão enferrujado, né, uma corrente passada ali, uma casa no tijolo, sem bolso, uma casa muito mais simples do que as casas que ele, né, construiu lá no final da rua para dar para o pessoal que não tinha onde morar, né? E ali, assim, cara, foi um choque tremendo e eu, né, sabe, realmente, assim, agora com toda aquela convicção de você saber do ambiente que você está envolvido ali, mas aí a ficha cai. A ficha cai e eu, né, não falei nada, simplesmente me mantive naquela posição de ouvinte. E aí, então, cara, algo surpreendente, cara, algo surpreendente. Escuta essa aí. Aí, a hora de descer ali, parado, aí ele, quanto que deu aí, meu chapa? Quanto que deu? Aí eu, né, botei na tela lá, mostrei para ele o valor. Ele enfiou a mão no bolso. Aí tirou aquele monte de dinheiro amassado e tinha um papel normal. Aí ele tirou aquele papel, ficou olhando assim, olhou para mim. Ele, irmão, cara, lembrei, olha. Quando eu cheguei aqui nessa cidade aqui, aí eu levei aquela mulher lá para um restaurante chique, falou o nome de um restaurante conhecido aqui da nossa cidade, cara. E eu lembro que eu tava ali com ela, cara. E aí de repente chegou um casal novinho, né? E para sentar do nosso lado, e o rapaz antes de sentar, ele foi e puxou a cadeira para a mulher que estava com ele. Aí ela sentou, ele empurrou a cadeira. E eu falei para aquela mulher que estava do meu lado: ah, não, isso aí é uma coisa maravilhosa. Um jovem, né, fazendo isso com esse ar de cavaleiro aí. Ah, não, eu vou ali, vou comentar para ele que eu gostei demais dessa atitude. Ele vou dar os parabéns para ele. Aí ele falou que levantou, né, no restaurante chique, se aproximou e falou com aquele jovem lá: poxa, que atitude legal, né? O cavalheirismo tá tão sumido ultimamente. Poxa, eu quero parabenizar vocês. E falou pra moça, né? Moça, ó, dá muito valor nesse rapaz aí, porque não é em qualquer lugar que se encontra isso, não. Como é que é seu nome, rapaz? Aí o rapaz falou o nome dele. Como é que é seu nome, moça? Ela falou assim: meu nome é Madalena. Ele, ó, parabéns pro casal. Aí sentou na mesa, ele falou que pensou por um segundo e teve uma inspiração daquela cena com, com o nome daquela mulher, né? Ele falou que chamou o garçom e falou assim: você pode me emprestar uma caneta? E o garçom veio, emprestou uma caneta para ele e ali na hora ele escreveu algumas palavras. Aí ele falou assim comigo: rapaz, ele falou assim para mim: naquele momento ali, jovens, naquela cena, eu tive uma inspiração com o nome daquela mulher. Eu fui lá e escrevi num pedacinho de papel assim, ó: Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. E aí, rapaz, você já sabe o que aconteceu, né? Aí, rapaz, aí eu caí na gargalhada. Eu falei: rapaz, o cara era o boiadeiro na entrada, agora na saída o cara é o Martinho da Vila.
Agora é o compositor famoso, né? Mas assim, aquela gargalhada, mesmo assim, sabe, ainda pensei, cara, no fundo do meu coração eu fiquei um pouco triste, né? Pensando em toda essa solidão. E aí ele se despediu de mim ali. E eu falei, rapaz, ao seu troco. E foi aonde ele falou assim, não, pode ficar com troco aí. Esse foi o preço por você ter me escutado. E então ele tirou as correntes, né, do portão, entrou. Deu para perceber que a casa estava vazia, né, não tinha ninguém lá. E eu fiquei ali um tempinho refletindo enquanto ele sumiu, né, literalmente sumiu ali para dentro de casa. E eu fiquei pensando, né, o porquê que de Deus ter colocado aquele homem no meu carro naquela tarde, né? E logo eu, né, que tenho sido usado por Deus para falar e falar bastante, eu falo bastante com os meus passageiros. Hoje eu fui usado simplesmente para ouvir alguém, ouvir uma pessoa que não precisava de julgamento sobre os seus casos, né, as suas mentiras, mas que precisava assim desesperadamente daqueles 15 minutos de atenção. Ele ele não era jogador, ele não era o compositor, muito menos ele era rico. Ele era um homem solitário. E muitas vezes apenas ser ouvido é o que a pessoa precisa para viver mais um dia. E aí, vamos finalizar, né? Se você gostou dessa história, tem gostado das histórias que têm sido relatadas nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like aí, o joinha, né? Compartilha esse vídeo aí para as pessoas. Quem sabe existe alguém, né, precisando de um pouco mais de empatia com outras pessoas. E claro, ative o sininho aí para que as próximas corridas cheguem para você e você não perca nenhuma dessas histórias maravilhosas que Deus tem colocado em nossas vidas. Te agradeço por ter ficado até o final e não perca o próximo vídeo. Vamos embora, vamos para outra corrida.